Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de política. Minha gente, estamos aí em pauta com a reforma da Previdência, com a reforma tributária e em vista outras mais que são necessárias. Mas agora, eu acredito que a reforma partidária, vindo aí no bojo da reforma política, é supra necessária. O governo se encontra hoje acuado, sem condições praticamente de governar, com quase 40 partidos políticos. Num governo presidencialista de coalizão, isso é praticamente impossível, porque em quase 40 partidos o governo tem que se desdobrar para atender o interesse dos partidos. E uma democracia, minha gente, uma democracia é feita com base em partidos políticos, mas não exageradamente como nós temos aqui no Brasil. No Brasil é 8 ou 80. Onde é que existe ideologia para quase 40 partidos? Isso não existe. No máximo nós teremos que ter no Brasil 5 partidos. Um de direita, um de esquerda, um de centro-esquerda, outro de centro-direita. No máximo. Porque do jeito que está, nós não temos uma democracia com partidos políticos. Nós temos apenas partidos políticos interessados nos seus próprios interesses. É o que acontece. E isso, o governo hoje não pode ceder o que é legítimo, um ministério para um partido político, porque entra na conta do toma lá da cá. E um partido político é formado objetivando alcançar o poder. Então todo partido que participa dessa tal de coalizão, do presidencialismo de coalizão, quer ter influência no governo, quer ter gente sua no governo. Mas no Brasil isso foi tão, mas tão prostituído, que o presidente Bolsonaro tem verdadeiro pavor do tal de toma lá da cá. Eu entendo que qualquer poder, qualquer presidente da República sentado ali no Palácio do Planalto tem que se entender com o Congresso Nacional, cedendo ministérios, empresas estatais, agências, institutos, para seus aliados. Isso é perfeitamente normal. Mas nós temos que dar uma freada de arrumação, uma frenação de arrumação. Fazendo uma reforma partidária, político-partidária, para diminuir aí com 90% ou mais do número de partidos que nós temos aí.
E desta forma constitui-se uma anarquia partidária, não uma democracia fundada em partidos políticos. Não é uma democracia fundada em partidos políticos. Essa encrenca com relação à aprovação da emenda da reforma da Previdência, os parlamentares resistentes quanto a isso são impatriotas. No meu modo de ver, são mesmo até mercenários. Porque essa reforma, minha gente, qualquer pessoa modestamente entendida em qualquer coisa na vida sabe que é necessário. É necessário. O Brasil não pode se tornar uma segunda Venezuela com a moeda valendo nada, evaporada. A sociedade brasileira pagou caro para ter uma moeda de respeito. O real, que Itamar Franco fez com maestria. Itamar Franco, foi Itamar Franco, não foi o Fernando Henrique não, foi Itamar Franco que bancou a mudança da moeda em seu governo. Teve tanto êxito que de lambuja elegeu Fernando Henrique Cardoso, que ao longo do tempo não reconheceu, não deu crédito ao valor que Itamar Franco deu à sua pessoa. Porque ele foi o ministro da Fazenda, avocou para si a paternidade do ministro, da criação do plano real. Mas foi Itamar Franco, Itamar Cautieiro Franco, um dos maiores estadistas que nós já tivemos nesse país, porque o Brasil vivia a inflação galopante de 80 e tantos % ao mês, e o Itamar, com o seu projeto do plano real, resolveu a problemática da moeda brasileira. Não foi fácil, foi um processo, mas ele conseguiu. Meus amigos e minhas amigas, então estamos aqui ainda praticamente no início do governo Jair Bolsonaro, um homem que tem mostrado muito boa vontade para resolver os problemas brasileiros, mas encontra uma oposição insana, veja bem, até para votar a emenda da Previdência. Temos ainda embate aí pela frente com a reforma tributária, mas eu acho que o mais importante de tudo hoje para o governo governar é a reforma política partidária, para organizar o processo político brasileiro, porque sem a participação do Congresso Nacional fica muito difícil do presidente Jair Bolsonaro governar. Então o Congresso tem que se sensibilizar com as necessidades prementes do Brasil, que o Brasil foi levado praticamente à falência pelos governos Dilma e Lula e Fernando Henrique. 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula e quase 8 da Dilma. Curaram no sentido de acabar com a governança do Estado brasileiro. Será que eles têm ódio do Brasil?
Minha gente, isso é terrível. E assim, nós temos uma boa parte do Congresso Nacional viciado com a política nefasta de governos passados. Eu confesso que tive muita esperança com a alta renovação que nós tivemos nas eleições passadas para o Congresso. Mas, pelo visto, os novatos calouros estão caminhando na trilha daqueles que foram derrotados. E serão, no próximo pleito, derrotados também, porque não estão encampando o espírito das mudanças que o povo brasileiro esperava. Temos muito a fazer, mas o governo precisa governar, e só governará com a reforma partidária. Não tem espaço em nenhuma nação do mundo para quase 40 partidos. Minha gente, que bagunça é essa? 30 e tantas ideologias, eles foram arrumar isso onde? Então todo partido político tem que ser instalado e baseado em uma doutrina, em um programa, principalmente visando os interesses maiores da nação. Agora, no Brasil isso não acontece. No Brasil foi aberta a porteira e temos partido aí até de um olho só. Minha gente, a vida pública é sempre um desafio. A vida pública é sempre um desafio, principalmente para aqueles que querem governar honestamente. O presidente Jair Bolsonaro está tentando desenhar um projeto de Brasil, um projeto de governo que venha a atender aos brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste. Não tenho visto nenhum preconceito dele contra quem quer que seja. Então a sociedade brasileira tem que estar atenta e pressionar para que haja reforma política partidária. Porque da forma que nós estamos conduzindo, que o Brasil está se conduzindo, não é uma democracia. É uma bagunça. É uma bagunça. É uma anarquia. Porque o governo manda um ministro lá no Congresso Nacional e lá ele é praticamente apedrejado. Agressões com palavrões, com sugestões, com palavras de baixo calão. Que aquilo ali, quando, por exemplo, o ministro Paulo Guedes foi lá na Comissão de Constituição e Justiça, aquilo ali não parecia uma comissão de um parlamento, mas parecia um ringue, onde aquele que ofendia mais era mais ouvido. Essa é a realidade. Fiquei com pena do ministro porque ele é um homem educado, mas também não é uma pedra de gelo, né? Teve que reagir. Meus amigos e minhas amigas, minha gente, essa é a minha intervenção para dar esse grito de alerta, que se a reforma político-partidária, o governo dificilmente terá êxito no plano democrático para governar. Muito difícil. Muito difícil terá êxito. Porque cada partido puxa para um lado. E cada um quer um ministério, e cada um quer uma diretoria, e cada um quer uma vantagem, cada um quer a liberação de uma emenda, cada um quer um extra orçamentário. Minha gente, eu sou um amante do parlamento, mas da forma que colocam, fica difícil de se defender o parlamento. Fica difícil. A base da democracia é o parlamento, são os partidos políticos, é o parlamento. Sem isso, não temos democracia.
Mas também não podemos exagerar. Quase 40 partidos, fundo partidário para toda essa gente. Meu Deus, na realidade eles estão mirando isso. Veja que os partidos políticos brasileiros não fazem mais eleições para os diretórios municipais, para os diretórios regionais e estaduais, e nem para o nacional. Eles vão renovando as comissões executivas provisórias na caneta. E lá tem parente do presidente do partido, no município, no estado e a nível nacional. Eles vão arrumando ali a sua gente, né? E o fundo partidário é empregado não para promover os partidos, mas para assegurar salário, assegurar renda para os dirigentes partidários e seus familiares. É o nepotismo, é a sinecura que campeia nisso aí. Mas o povo em geral não entende essa mecânica, não entende esse sistema. Mas isso é assim mesmo. A maioria quer partido político visando as benesses, visando o fundo partidário. Não a governança. Porque se fosse a governança, eles tinham já aprovado a emenda da Previdência desde o governo Temer. Meus amigos e minhas amigas, é triste a forma como a cultura política partidária no Brasil é conduzida. É de estarrecer. O Brasil, que é um dos locais do mundo que tem mais potencialidade, é um dos locais do mundo onde o povo passa mais necessidade. Aonde o empreendedor tem no custo Brasil, ou seja, impostos, ou seja, juros, e por aí vai, situações que praticamente inviabilizam as pessoas que querem começar um negócio. Dizem aí na mídia que para se abrir uma empresa hoje, eu sei como advogado que sou, que leva quase 6 meses para se abrir uma empresa. Isso é uma vergonha, isso não existe. Estão puxando o tapete do empreendedor antes dele se estabelecer com o seu empreendimento. É difícil. E se esse empreendedor correr para um banco, aí é que ele fale mais rápido, por causa dos juros que são estratosféricos. Meus amigos e minhas amigas, diante de tudo isso, só uma reforma político-partidária. Uma reforma político-partidária que não digo que seja panaceia, mas que ajuda muito a resolver o problema, principalmente de governança e de moralidade e de ética no Brasil. Muito obrigado.